Palavras duras, não? Existe um ditado popular, muitos ditados populares são bem mentirosos, é verdade, mas alguns são verdadeiros. E existe um ditado popular que diz assim: é inteligente aquele que aprende com o erro dos outros. Errar faz parte da nossa vida. Aprender com os erros é parte do processo de desenvolvimento. Agora, mostra sabedoria quem é capaz de analisar as circunstâncias à sua volta, quem é capaz de olhar para a sua própria história e aprender com os erros das outras pessoas ou com os erros que eventualmente cometemos ao longo da nossa vida. É muito interessante perceber que, se esse dito é verdade, nos parece que o povo de Israel não se comportou de maneira tão inteligente assim ao longo da sua história. É muito interessante perceber como várias vezes Deus lança a mão dos seus profetas para chamar a atenção do seu povo para o fato de que era necessário que eles se voltassem para Ele. Deus está constantemente em sua palavra, em todo o relato do Antigo Testamento, falando com a nação de Israel, para que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. E é muito interessante perceber que entre as estratégias utilizadas pelos profetas para proferir o juízo de Deus com vistas ao arrependimento e retorno, uma delas é justamente chamar a atenção do povo de Israel para o passado, para a sua história. As memórias nossas, do nosso povo, das pessoas com quem nós nos relacionamos, são capazes de produzir alteração de rota na nossa vida no presente. Então os profetas constantemente estão chamando o povo a atenção para que eles pudessem olhar para a história dos seus pais, para que eles não cometam os mesmos erros e assim não colham os mesmos resultados. Várias vezes os profetas estão chamando a atenção de Israel dizendo: olhem para a história do povo, não cometam os mesmos erros, não sejam rebeldes como o povo de Israel, se arrependam, não cometam os mesmos erros, para que vocês não sejam objeto do mesmo juízo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Apesar desta ser uma estratégia profética recorrente na narrativa bíblica, o povo de Israel parece não compreender muito bem isso. Porque várias vezes, exortados pelos profetas, eles se voltavam para Deus. No entanto, as alianças, os compromissos que faziam com Deus diante da congregação, pareciam durar sempre muito pouco tempo, e o povo se desviava da presença de Deus. O contexto do livro que nós lemos, o contexto da profecia de Miqueias, Deus está tratando o coração do povo de Israel. Várias vezes o povo de Israel foi apanhado de calça curta, como sendo um povo idólatra diante do Senhor. Várias vezes Deus se revela ao seu povo, chamando atenção para o fato de que toda honra, toda glória, todo culto deve ser prestado a Deus. Mas a despeito da revelação de Deus, da exortação dos profetas, do ensino de Deus por meio dos juízes, no tempo dos juízes, o povo de Israel é várias vezes apanhado em profunda idolatria. O texto que nós lemos está justamente tratando de idolatria. Deus mais uma vez levanta o profeta para tratar de um problema extremamente antigo. Perceba, a idolatria não é o único problema que Miqueias vai tratar no seu livro. Mas neste capítulo 1, a idolatria é o pecado, o erro que sobressai. E ele é, na verdade, o nascedouro de outros pecados que serão descritos ao longo do texto. E talvez você olhe para esse texto e fique se perguntando: muito bem, o que esse texto tem a ver com a minha vida? Como a profecia de Miqueias a respeito de idolatria pode me trazer algum ensinamento prático para a minha vida? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. A idolatria não possui apenas uma face. Nós podemos ser seduzidos pela tentação de cultivarmos ídolos no nosso coração. Por isso,
Eu quero muito que você preste atenção a respeito destes ensinamentos, do juízo de Deus que é aqui anunciado ao povo, num contexto de profunda idolatria. E eu quero que você considere esta informação. Idolatria não é apenas aquilo que se faz exteriormente, mas também, e muitas vezes principalmente, aquilo que nos motiva interiormente. Podemos não ser caracterizados como idólatras, como pessoas exteriormente que prestam culto a outras divindades, mas podemos incorrer no erro de sermos idólatras, cultivando ídolos no nosso coração. E para falar de idolatria do coração, eu quero chamar a sua atenção para o contexto do nosso texto. O ministério de Miqueias estendeu-se por cerca de 20 anos, um pouco mais de 20 anos. E isso nós podemos perceber justamente na introdução do texto, quando nós conseguimos colocar Miqueias no tempo e no espaço. Quando nós conseguimos perceber qual era a fase do povo de Israel, quem eram os seus reis e o que estava acontecendo nesse contexto. Então Miqueias é levantado por Deus e ele está profetizando por um pouco mais de 20 anos, durante o reinado de Jotão, que durou dos anos 750 ao ano 735 a.C., estendeu-se ao reinado de Acás, viu Acás, 735 até o ano 715 a.C., e foi também até o reinado de Ezequias, 715 a 686 a.C. Este era justamente um tempo de expansão do domínio assírio no Antigo Oriente Próximo. E é importante perceber que Israel estava sendo oprimido por esse grande império que estava se levantando contra eles. O reino do norte foi invadido gradualmente pelos assírios. Samaria, a capital do reino do norte, caiu frente à oposição dos assírios no ano 722 a.C. Acás, no reino de Judá, aliou-se à Síria e moldou o culto a Deus segundo as práticas de um povo pagão. E nós percebemos isso sendo descrito, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 16, versos 7 a 18. Na sequência, Ezequias é levantado como rei, filho de Acás. Se revoltou posteriormente, e boa parte do território de Judá foi conquistada pelo rei assírio Senaqueribe. É muito interessante perceber que o povo de Israel vivia estas ameaças externas. Eles estavam caindo frente aos inimigos que eram povos pagãos. Muitas vezes, irmãos, não percebemos como as nossas forças são minadas por pessoas, por movimentos, por teorias que são contrárias a Deus. E ficamos muitas vezes nos perguntando, por que tanta desgraça? Por que o mal parece prevalecer? Por que nós sofremos tanto? Existe um episódio curioso, quando Deus deseja salvar o seu povo da dominação dos midianitas, um outro contexto no tempo dos juízes. Deus escolhe Gideão para ser um instrumento de libertação do povo. Gideão está separando um pouco de comida ali para deixar a salvo dos inimigos. E Deus então chega para Gideão e diz: Gideão, vai nessa tua força, lidera esta libertação do povo. Gideão se esquiva, ele olha para si mesmo e percebe: eu não sou uma pessoa importante, eu não sou um grande líder de exércitos, eu sou pobre, sou filho de um pai pobre, eu moro numa região pobre, portanto, por causa da minha pobreza, sou incapaz de ser o libertador de Deus. E Deus então anima o coração de Gideão, dizendo: Gideão, vai nessa sua força, eu serei contigo. Deus está dizendo para Gideão: eu estou prometendo livrar vocês da dominação dos midianitas. Aí Gideão se volta para Deus, contra Deus, e tenta colocar Deus contra a parede quando ele diz: do que é feito dos feitos que nós ouvimos dos nossos pais. O que Gideão fala é mais ou menos assim: o que o Senhor estava fazendo de tão importante aí no céu, que não veio e interveio na nossa vida? Por que o Senhor anda tão ocupado e tem permitido que nós soframos tanto pela opressão dos midianitas?
Gideão não poderia agir de maneira tão insolente, porque ele está colocando a culpa da dominação em Deus, ou seja, na inação de Deus. E muitas vezes nós acusamos Gideão, que insolência! Como pode Gideão agir e falar assim contra Deus? Mas você já parou para pensar? Quando as coisas não vão muito bem para a gente, quando as coisas parecem ir de mal a pior, quantas vezes ficamos questionando por que tais coisas sobrevieram sobre a nossa vida? Por que sofremos tanto? Como se Deus não tivesse conhecimento, como se Deus não quisesse nos ajudar. E então, naquele contexto, Deus põe o dedo na ferida e diz: Gideão, antes de me servir, você vai na tua casa, na casa de teu pai, você vai derrubar o poste ídolo de Baal que está lá no centro, na pracinha do clã do seu pai. E a partir deste momento, você vai me servir. É muito interessante que Gideão não percebeu como a idolatria foi tomando conta da sua vida, como a idolatria foi fazendo parte da sua vida, a ponto de não mais conseguir distinguir a idolatria das suas atitudes. E diante da dificuldade, Gideão coloca a culpa em Deus e não percebe que estava servindo a outros deuses. O contexto aqui é mais ou menos assim. Acás faz alianças espúrias, ele se associa com o reino assírio, e ele então vai fechar as portas do templo, ele vai promover culto a pseudo-divindade, sacrifício humano de crianças, coisas terríveis. A idolatria passa a fazer parte da vida do povo. Embora Miqueias tenha predito uma destruição que viria sobre Samaria e Israel, no reino do norte, versos 6 e 7 do capítulo 1, o ministério de Miqueias parece estar focado no reino do sul, no reino de Judá. E nessa época, parece ter se desenvolvido um contraste extremamente deplorável entre aquelas pessoas que eram extremamente ricas e outros que eram extremamente pobres. E essa pobreza era resultado de uma exploração da classe média para com os pobres. Ou seja, o pobre era cada vez mais pobre, porque aqueles que tinham condições oprimiam o povo. Gideão vai tratar disso no capítulo 8, versos 8 e 9. E perceba como a ganância, a avareza, parece ter se transformado um ídolo dentro do coração do povo judeu. E eles começaram a amar tanto as riquezas, tanto o dinheiro, que estavam dispostos a explorar os seus irmãos, fazendo com que a pobreza fosse algo comum no meio deles, em detrimento de grandes riquezas. Os opressores eram apoiados pelos líderes corruptos, religiosos, partidos políticos de Israel. A nobreza, a religião estava corrompida, porque Deus não era mais adorado. O amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor ao status vai ser combatido por Miqueias no capítulo 3. Israel estava debaixo da dominação e não perceberam que o problema da idolatria não eram simplesmente os postes ídolos, mas também o amor a outras coisas, nesse caso ao dinheiro, que estavam fazendo deles pessoas terrivelmente amantes do dinheiro. Em consequência, Deus então, depois de advertir o seu povo, levanta um império assírio como juízo contra o povo. O povo havia se entregado no pecado. Deus então vale-se do povo assírio, levanta um império assírio e exerce juízo contra o seu povo. Isso está descrito em Isaías capítulo 10, versos 5 a 11. E isso acontece, meus irmãos, não é pelo fato de Deus ser um senhor déspota, um rei malvado que gosta de ver o sofrimento das pessoas. Não. O juízo de Deus é revelado pelo seu amor em corrigir os seus filhos. Não é assim que nós agimos com os nossos filhos.
Não é assim que nós fazemos quando nós precisamos apontar o caminho correto para os nossos filhos. Nós não os corrigimos com amor e muitas vezes erramos a mão, muitas vezes perdemos a mão, somos exagerados ou omissos. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós percebemos que é Deus quem está disciplinando o seu povo. Deus está fazendo isso. Deus está revirando Samaria, que vai cair sob dominação dos assírios por causa do seu pecado, porque Deus queria ver o reino do norte se voltando para ele. Na sequência, Deus faz a mesma coisa com o reino do sul. E agora o reino do sul vai cair para Senaqueribe. Senaqueribe vai marchar contra Judá. E Miqueias havia predito todas estas coisas no texto que nós acabamos de ler. Versos 8 a 16. Narra o juízo de Deus. Deus está avisando. Vocês não perceberam que se afastaram de mim. O pecado traz consequência. E então no verso 7, nós somos informados qual é o problema do povo. Eles eram idólatras. Miqueias descreve o povo como um povo que havia se entregado à idolatria, tornando-se semelhante aos povos pagãos. Meus queridos irmãos, como igreja de Jesus, nós precisamos olhar para esse texto e perceber que nós não somos lá tão diferentes assim do povo de Israel no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós perceberemos a inconstância da igreja primitiva. Nós perceberemos pelas várias intervenções do apóstolo Paulo, com vistas a corrigir o trajeto da igreja, que hoje nós também não somos tão diferentes assim. Muitas vezes não percebemos que nos entregamos a coisas banais, descentralizamos Deus da nossa vida, do nosso culto, dos nossos relacionamentos, dos nossos negócios. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus está levantando Miqueias para dizer ao povo que eles haviam se tornado aquilo que eles combatiam. O fracasso da igreja consiste no fato de a igreja se transformar naquilo que ela combate. Quando nos tornamos mais do mesmo, quando incorremos nos mesmos erros que veementemente nós deveríamos combater, nós nos tornamos como o reino do norte, o reino do sul, idólatras, cultivando ídolos do nosso coração, vivendo de uma espiritualidade rasa, colocando a culpa pelos nossos dissabores em Deus, quando deveríamos olhar para o nosso próprio coração. As religiões de fertilidade do Antigo Oriente próximo envolviam, entre outras coisas, a prostituição cultural, uma atividade que foi de maneira muito clara e inequívoca proibida na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 23, verso 17. Toda a riqueza que o reino do norte e reino do sul havia auferido, como sendo a recompensa pela prostituição cultural, havia sido transformada em ídolos, agora estava sendo levado pelos assírios e seria usado da mesma maneira. A idolatria é um mal tão antigo como a própria humanidade. Esse foi o grande problema, ou um dos grandes problemas enfrentados por Israel ao longo da sua história. Mas no que tange a nós também podemos olhar de maneira crítica para esse texto e perceber que a idolatria do coração é, se não o maior, um dos maiores problemas da igreja brasileira. Não percebemos como muitas vezes endeusamos denominações, endeusamos pessoas, endeusamos a nós mesmos, os nossos negócios, a nossa maneira de ver as coisas. E fazemos daquilo que deveria ser bênção de Deus na nossa vida um ídolo dentro do nosso coração. Nos tornamos aquilo que deveríamos combater. Alguma vez você já cogitou a possibilidade de ser um crente idólatra? Eu sei que parece antagônico esta pergunta.
Mas quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo um povo que era o povo da aliança, mas que apesar de ser o povo da aliança, o povo de Deus, era um povo idólatra e não havia percebido isso. Você já parou para pensar como muitas vezes, embora não nos dobrando diante de imagens de escultura, nós podemos paulatinamente alimentar ídolos no nosso coração? A maioria dos cristãos certamente responderiam, cristãos evangélicos, responderiam que não, pastor. É claro que eu não sou um idólatra, muito pelo contrário. Nós somos muito imediatistas para apontar o dedo para determinadas denominações e dizer, eles são idólatras, eles têm atitudes idólatras, mas nós somos letárgicos para olhar para nós mesmos, para o nosso umbigo, para o nosso coração, e perceber como muitas vezes temos transformado coisas, pessoas que deveriam ser bênçãos de Deus na nossa vida, um ídolo no nosso coração. Temos destronado Deus na nossa vida e temos construído altares para pessoas, para atividades, para projetos. A questão aqui me parece muito clara. Não se trata apenas de idolatria exterior, não se trata apenas de maneira externa, pública, adorar a outros deuses. Se trata também de olhar para dentro do nosso coração e perceber se não temos alimentado ídolos no nosso coração. Porque, biblicamente falando, idolatria não é o ato exterior de simplesmente se curvar diante de uma pseudo-divindade. Não é apenas a adoração ao Deus Sol. Não é apenas a adoração a Santo X e Santo Y, como se fosse Deus. É tudo que nós colocamos no lugar de Deus. E nós podemos fazer isso com a nossa família. Nós podemos fazer do nosso emprego uma bênção. O trabalho é uma bênção. Mas nós podemos errar tanto a mão e fazer da nossa atividade profissional um ídolo no nosso coração. Faça um diagnóstico. O seu trabalho te aproxima de Deus, te torna mais crente ou dificulta o seu relacionamento com Deus? O seu trabalho é instrumento de Deus para lapidar o seu caráter, ou ele é uma muleta que te dá justificativa para quase nunca estar na presença de Deus? Idolatria refere-se a prestar culto, adoração a ídolos. Isso pode acontecer de maneira externa. No caso de Acás, sacrifício a ídolos pagãos, prostituição cultual, adoração a imagens como o bezerro de ouro, que foi descrito aqui no livro de Gênesis, adoração aos reis. Isso foi muito comum, inclusive, entre os povos egípcios. Adoração aos anjos, nós percebemos isso por meio da carta aos Hebreus, que o povo havia errado tanto a mão, que começaram a adorar o mensageiro, em lugar do Deus, Criador de todas as coisas. Fica fácil identificar a idolatria externa, mas não é tão simples assim identificar os ídolos que existem dentro do nosso coração. Mas sabe o que é pior? Se é difícil identificar os ídolos do nosso coração, é ainda mais difícil combatê-los. Quase sempre, os ídolos do nosso coração, eles se escondem atrás de uma aparência de licitude. Eles se escondem atrás de a aparência de bênção, de qualidades morais, de qualidades religiosas e tantas coisas que são lícitas, são boas. Mas nós transformamos estas coisas num grande problema para nós. Quantas vezes nos tornamos omissos? Quantas vezes deixamos de agir porque estamos longe de Deus? Nós precisamos parar e pensar como não são raras as vezes
que substituímos Deus na nossa vida por outra coisa, por outra pessoa. A idolatria é o pecado, tanto externo quanto interno, que afeta profundamente o nosso coração e as nossas atitudes. A idolatria não é como um pecado comum, se é que a gente pode dar essa nomenclatura. A idolatria é um pecado raiz, que encontra lugar no coração e que produz outros pecados e que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja deturpado a ponto de sequer refletirmos a respeito disso. A idolatria do nosso coração é, de fato, a raiz de muitos outros pecados que cometemos exteriormente. Foi o que afirmou João Calvino certa vez. Em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus disse assim: porque onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Perceba que o contexto de Miqueias refere-se à exploração financeira de uns para com os outros. E isso denota que o coração desta geração estava nos bens materiais. E isso fazia com que eles amassem mais as riquezas do que os seus próprios irmãos. Jesus, nesse texto, está falando a respeito de acumularmos tesouros no céu. Em outras palavras, ele está, de fato, ensinando aquilo que é importante para nós. Perceba, o problema não é o dinheiro, o problema não são os bens materiais, o problema não são as amizades, o problema não é o lazer, o problema é a maneira que nós nos relacionamos com estas coisas. Tudo isso que eu citei, pelo menos, é importante, é lícito, é desejável. Certamente, nós adoramos aquilo que amamos. E se não adoramos a Deus como sendo suficiente para nós, de fato, nós não amamos a Deus como deveríamos amá-lo. E nós precisamos pensar sobre isso. O texto está descrevendo o juízo de Deus para com pessoas que deveriam adorar somente a Deus e não haviam percebido que estavam longe de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala e dize-lhes: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os ídolos dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Sabe o que isso quer dizer? Deus não está interessado tão somente naquilo que nós fazemos exteriormente. É importante, mas não é apenas isso. As razões pelas quais nós fazemos o que fazemos, as nossas motivações são igualmente importantes. Como eu disse, o trabalho é uma bênção. É uma bênção. Mas por que nós trabalhamos tanto? O lazer é uma bênção. O descanso não é opcional na Bíblia. O descanso é uma ordem. Mas por que nós descansamos? Eu quero concluir fazendo algumas afirmações. A nossa adoração consiste naquilo em que confiamos e desejamos. Porque aquilo que recebe o nosso desejo e a nossa confiança, receberá também a nossa obediência. Aquilo que é objeto do nosso amor, receberá a nossa adoração. A idolatria está ligada às nossas escolhas, à nossa motivação, e não apenas ou tão simplesmente a ritos externos. E por que eu estou dizendo todas estas coisas? Porque hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente da maneira que o povo agiu nos tempos de Miqueias. Miqueias está proferindo o juízo de Deus. E sabe o que o povo fez? Nada. Continuou vivendo do mesmo jeito.
Eles iam para a igreja, entre aspas, e voltavam da igreja, ouviam o profeta, e absolutamente nada encontrava lugar no coração. E por isso eles foram objeto do juízo de Deus. Vieram os assírios. Depois veio Senaqueribe no reino do sul e devastou todas as coisas. A ruína foi grande. Nós podemos hoje olhar para dentro do nosso coração e avaliar se em determinadas áreas da nossa vida não temos agido ou reagido como o povo de Israel no Antigo Testamento. Hoje, meus irmãos, é tempo de avaliarmos o nosso coração. Hoje é tempo de pensarmos e aprendermos com os insucessos dos nossos antepassados. Para termos resultados diferentes, é necessário ter atitudes diferentes. Infelizmente, nós não percebemos como muitas vezes nós estabelecemos determinadas preferências na nossa vida. E como eu disse, apesar de serem lícitas, e nós poderíamos citar uma lista extraordinariamente extensa: trabalho, família, bens, amigos, lazer, todas estas coisas são desejáveis para nós. Mas muitas vezes nós não percebemos como em determinados momentos da nossa vida, aquilo que deveria ser bênção, se torna na verdade um ídolo no nosso coração. Passamos a amar tanto o dinheiro, que trabalhamos tanto, a ponto de estarmos o tempo todo cansados e não termos mais tempo para Deus. Trabalhamos tanto, porque amamos tanto o nosso trabalho e o nosso status, e nos afadigamos tanto fisicamente e emocionalmente, que não temos mais tempo para os nossos filhos. Nós nos esforçamos tanto para dar conforto ao nosso cônjuge, e deixamos de perceber que a nossa presença é indispensável. Muitas vezes nós oramos para que Deus prospere o trabalho das nossas mãos. Esta era a oração do bancário que fui. Ser bancário é um desafio. Os meus irmãos que estão aqui sabem disso. É acordar de manhã e pedir: Deus, prospera o trabalho das minhas mãos. É lícito essa oração. O problema é quando nós transformamos o nosso trabalho, atividades seculares, como desculpas para não termos mais tempo para Deus. É quando começamos a negociar o dia do Senhor. É quando domingo deixa de ser um dia especial e nós marcamos tudo aquilo que não conseguimos fazer nos outros dias no domingo. Quando deveríamos nos dedicar ao Senhor, quando deveríamos servir a comunidade. Não percebemos como muitas vezes o nosso lazer, em ordem de importância, torna-se mais importante do que estarmos aqui de joelhos na presença do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos avaliar o nosso coração. Quem sou eu para dizer qual o seu problema? Eu estou aqui fazendo a lista dos meus problemas. Eu estou aqui pensando a quantidade de coisas que eu preciso mudar, de atitudes que eu preciso tomar, de como as lições do texto de Miqueias devem produzir mudança na minha vida, no meu comportamento, para que eu volte a amar Deus acima de todas as coisas, para que nós possamos viver a palavra de Jesus aos seus discípulos. Tudo que vocês precisam é me buscar de todo o coração, e eu vou acrescentar a vocês aquilo que vocês precisam. Nós cultivamos ídolos no nosso coração, quando Deus não é o mais importante para nós. Quando coisas, pessoas, posições ou circunstâncias, ainda que de maneira sutil, em doses homeopáticas, começam a ocupar um lugar no nosso coração que deveria ser exclusivamente de Deus. Eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus. De alguns eu sei, de todos não.
Eu sei como anda o meu relacionamento com Deus. Mas esse texto, meus irmãos, é para nós um convite a pensarmos sobre isso. A pensarmos a respeito daquilo que temos colocado no lugar de Deus. E é momento de voltarmos, de atendermos ao chamado da palavra de Deus que nos diz: voltem-se para Deus, busquem a Deus de todo o seu coração, confie em Deus e se entregue a Ele. Deus não está interessado nas nossas desculpas. Deus, eu trabalho tanto. Deus, eu estudo tanto. Deus, eu faço tantas coisas, eu me esforço tanto. São tantas atividades que eu já não tenho mais tempo para o Senhor na minha agenda. Nós precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. E eu espero, do fundo do meu coração, que assim como a reflexão de Miqueias capítulo 1 me fez pensar, que os irmãos também possam refletir a respeito dos ídolos que muitas vezes cultivamos no nosso coração, nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Qualquer que seja a sua condição, eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Quero convidar você nesse momento a se voltar para Deus. Eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus. E quem sabe pedir perdão para Deus, dizer: Deus, eu errei a mão. Eu tenho feito a coisa certa pelos motivos errados. Eu tenho substituído o Deus que provê todas as coisas pelas coisas que são produto da graça e misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Deus querido, nesta noite, mais uma vez, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor e reconhecemos, ó Pai, que precisamos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, perdoe quando muitas vezes agimos de maneira idólatra, quando começamos a amar mais determinadas coisas e até mesmo pessoas, mais do que deveríamos amar ao Senhor, quando passamos a dedicar maior e o melhor tempo da nossa vida para o suprimento das nossas necessidades, para buscar e alcançar os nossos objetivos particulares, quando na verdade eles deveriam ser consequência do nosso relacionamento contigo. Deus, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que transformamos as bênçãos do Senhor em desculpas para não nos relacionarmos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, afasta a idolatria das nossas mãos, mas também e principalmente do nosso coração. Que nessa noite, ó Deus, o ministrar da sua palavra possa trazer conforto a todos nós e nos fazer voltar à sua presença, em nome de Jesus. Amém.